Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, muito bom dia para você que acompanha a gente nessa manhã de domingo no seu Agroband, o programa rural mais completo de toda a Bahia e Sergipe e que trata o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e confira agora o que preparamos para você no programa de hoje. Vamos falar sobre os desafios da cadeia produtiva do leite e as ações do Estado no enfrentamento à seca, temas que movimentaram a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Você vai ver como a queda nas exportações impactou a economia baiana e quais setores se mantêm competitivos no mercado internacional. E tem entrevista sobre pecuária. O zebu, raça que é símbolo de força e adaptação, ganha destaque nesta edição. A força da indústria baiana também está em pauta. Mesmo com desafios, o setor segue mostrando resistência e potencial de crescimento. O Agroband está no ar. As exportações baianas tiveram queda em outubro, impactadas pela redução nas vendas para os Estados Unidos e pelo menor volume embarcado. Ainda assim, o mês registrou o maior valor exportado do ano, mostrando a força e a competitividade dos produtos baianos no mercado internacional. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, vinculada à Secretaria de Planejamento, e com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a redução foi puxada principalmente pela queda das vendas para os Estados Unidos, resultado das novas tarifas impostas pelo país norte-americano. Ainda assim, o desempenho positivo de parceiros como China, Canadá e Índia ajudou a equilibrar parte das perdas. Primeiro, a gente precisa identificar que nos últimos 2 anos as commodities elas viraram as queridinhas do mundo. Então, o Brasil é ainda conhecido como esse celeiro. Então, quando a gente tem o que exportar, a gente tem essa facilidade em boas compras. Em compensação, quando um país, que é um país que dita a regra comercialmente no mundo, aplica tarifas sem nenhum critério para Brasil, China e outros países que são aliados, isso causa no tabuleiro uma pequena confusão. Então, tivemos que esperar toda essa movimentação para entender quais mudanças e quais setores seriam afetados na Bahia. Então, o Brasil vem se ajustando. Tiveram produtores, por exemplo, que anteciparam algumas exportações para poder ter aquele volume e não sofrer tanto. Mesmo alcançando em outubro o maior valor mensal de 2025, 1,03 bilhão de dólares, as exportações baianas registraram queda de 16,4% em relação ao igual mês do ano anterior. O resultado reflete uma redução de 17,6% no volume embarcado, compensada parcialmente pela elevação média de 1,4% nos preços. As vendas para os Estados Unidos caíram 60,8% em valor e 65% em volume. Em contrapartida, cresceram em 23,7% as exportações para a China, impulsionadas pela soja, para o Canadá em 147%, com destaque para o ouro e níquel, e para a Índia, 178,1%, com destaque para o algodão. O recuo das exportações baianas mostra como fatores externos continuam impactando diretamente o comércio internacional do Brasil e da Bahia. Mesmo com os desafios, o Estado ainda mantém bons números em produtos agrícolas e minerais, sustentando sua balança comercial positiva.
O agronegócio segue como destaque do período, com aumento das exportações de soja, algodão e metais preciosos. Já as indústrias extrativa e de transformação tiveram retração expressiva, com a extrativa sozinha reduzindo em quase 50% seu desempenho, refletindo a menor demanda global e ajustes internos na produção. Embora os números tenham mostrado retração nas exportações de outubro, a Bahia segue com um saldo comercial favorável. A tendência é que o agronegócio continue sendo o principal pilar de sustentação da economia exportadora do Estado, principalmente agora, após o anúncio na última sexta-feira do presidente americano Donald Trump, que decidiu reduzir as tarifas sobre a importação de carne bovina e algumas frutas, como tomate, café e banana, com o objetivo de controlar a inflação interna dos alimentos. A medida deve beneficiar o Brasil, que é o maior produtor mundial de café e o segundo maior produtor de carne bovina, trazendo reflexos para as exportações brasileiras nas próximas semanas. Enquanto isso, por outro lado, a indústria busca recuperar espaço com novos investimentos. Por experiência, a nossa balança comercial ali sempre fecha o positivo no final, pode não fechar com determinado país, mas no geral fecha positivo porque tem aquela inteligência de como você criar uma determinada barreira comercial, nada claro como foi criado pelos Estados Unidos, mas entendendo que essas proteções elas são favoráveis ao nosso retorno de industrialização. Veja agora outras notícias que também foram destaques essa semana no mundo do agro. Mais uma vez, os produtores de leite voltaram à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. E dessa vez para pedir capilaridade para o Programa de Melhoramento Genético dos Rebanhos e o acesso dos pequenos produtores à transferência de embriões. Os especialistas, gestores e representantes do setor primário reconhecem que a defasagem tecnológica, o manejo e a sanidade, muitas vezes inadequados, os custos elevados e as disfunções estruturais e de mercado prejudicam e muito o desenvolvimento do setor leiteiro aqui no Brasil. Mas todos também são unânimes em afirmar que sem a melhoria genética dos rebanhos brasileiros, fica ainda mais complicado sair da crise. E essa dificuldade é muito maior para o pequeno produtor. Não é a primeira vez que nós estamos alertando o governo federal da necessidade de nós termos ações emergenciais e depois estruturantes para que a gente possa manter o produtor de leite vivo. É dito dentro do próprio governo, não, é que vocês precisam ser competitivos. Para ser competitivo, nós temos que ter programas estruturantes. Produtor de leite há 60 anos, Evandro Guimarães prevê a saída de muitos pequenos produtores da atividade. Muito pela resistência à inovação tecnológica. O pecuarista defende a transferência de embriões como a técnica adequada para mudar o perfil da pecuária leiteira na pequena propriedade em curto espaço de tempo. Mas apontou o dedo para o governo por entender que há omissão na difusão do programa de transferência de embriões. E esses recursos só não chegam aos pequenos produtores porque não há divulgação por parte do governo, chega ao desprezo das entidades financeiras de emprestar esse dinheiro para a transferência de embriões, porque é um microcrédito. Isto está sendo disponível pelo Pronaf com 8 anos de prazo para pagar. 3 anos de carência. Com 3 anos de carência, o investimento já estará pago. O secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Vanderlei Ziger, reconheceu o problema que está excluindo os pequenos produtores de leite do país. Não adianta o Brasília, fazer uma política adequada se ela não acontece na ponta. Se ela não transforma a vida na ponta, lá no que está o produtor. Para ela acontecer na ponta, quais os atores que nós precisamos mobilizar? Claro que os agentes financeiros são prioritários. Mas não é só isso. Gente, se não tivermos uma estratégia de orientação técnica, de assessoramento técnico, e que orienta esse produtor e fala justamente aquilo que nós temos a oportunidade de dizer aqui, eu acredito que boa parte não vira a chave no curto prazo. O MDA firmou um acordo de cooperação técnica com o Senar e nós vamos colocar a estrutura do MDA, juntamente com o Senar e com a Embrapa,
para a gente espraiar, para a gente avançar na assistência técnica nesse país. O produtor de leite Eugênio lembrou o início da atividade leiteira na fazenda dele no interior de São Paulo. O plantel era formado por vacas de raças com pouca aptidão leiteira. Após converter todo o rebanho para o Girolando no início dos anos 2000, a coisa começou a mudar. Hoje nós temos uma média nesse manejo rústico de 26 quilos por vaca. Então nós temos 40 e poucos animais em lactação, produzindo cerca de 1.000 e poucos litros de leite. E vemos fazendo um trabalho junto à cooperativa e aos pequenos produtores da região. Então o que a gente pode estar colocando e dando como depoimento é da importância desse melhoramento genético numa pequena propriedade como a minha. A diretora de uma indústria de genética bovina lembrou que o Brasil é o maior produtor de embriões de gado do mundo. Inclusive, exporta. Mas no Brasil, os embriões não chegam aos pequenos. O resultado é a baixa produtividade. Está muito abaixo, muito aquém. Porém, empregam mais de 4 milhões ou cerca de 4 milhões de pessoas. E a situação que eles encontram é uma situação crítica. O abandono das propriedades rurais, e a gente sabe os problemas catastróficos que o êxodo rural provoca. Domício Gregório é presidente da Associação dos Criadores de Girolando. Ele apontou a genética de uma raça apta ao clima tropical e que pode impactar toda a cadeia pecuária leiteira. Uma raça totalmente adaptada a esse clima tropical do Brasil, que é o Girolando, pronto para se produzir leite em qualquer tipo de sistema produtivo, seja os mais intensivos, como foi falado aqui, até os mais extensivos. O pesquisador da Embrapa Gado de Leite defendeu a seleção genômica na transferência de embriões para acelerar a melhoria dos rebanhos para os pequenos produtores. Nós somos capazes de extrair, de uma maneira bastante sucinta, né, de retirar algumas células do embrião, extrair o DNA, fazer o processo de genotipagem e de seleção genômica, e nós já antecipamos o potencial genético de um animal que ainda não nasceu. Isso já é possível. Isso não é futuro, isso é presente. O Brasil é o quarto maior produtor de leite do planeta. A oferta está entre 34 e 35 milhões de litros por ano. O representante da Associação de Criadores do Gado Girolando usou gráficos para provar que o investimento em raças aptas à pecuária leiteira pode garantir renda e também está ajustado à agenda climática. Nós temos melhorado a produção de leite do gado e nós temos baixado a emissão de metano. Olha só, gente, isso é pesquisa que nós estamos fazendo e temos que investir mais nisso. Tá aí falando de COP30, tá aqui o resultado, ó. E no próximo bloco a gente fala sobre o zebu, raça bovina que dominou os pastos brasileiros e virou sinônimo de força e adaptação. Você vai entender como a genética e o manejo estão ajudando a melhorar a produtividade e a qualidade do rebanho. Não saia daí, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta e agora para falar sobre um símbolo da pecuária brasileira, o zebu. Originário da Índia, ele se adaptou ao clima tropical e hoje representa mais de 80% do rebanho nacional. Mas sabe o que torna essa raça tão resistente e importante para a produção de carne e leite? O Agroband conversa agora com o doutor em zootecnia, Fernando Cairo, para explicar como a genética e o manejo vêm fortalecendo a pecuária brasileira. Fernando, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Agroband. E eu queria começar desmistificando uma coisa, não é uma raça, é uma espécie, né? E dentro dela existem sub-raças, é isso? Na verdade, a gente conhece o zebu, o Bos indicus, né? Que aí a gente tem outra espécie que é o Bos taurus. Bos taurus, a diferença básica, digamos assim, seria as regiões de origem. Bos taurus veio da região
temperada, então eles vieram de uma região mais fria, e os bós índicos, que são os zebuínos, vieram da região, como já mencionado, da Índia ali, uma região tropical, e por isso eles chegaram aqui no Brasil e se adaptaram tão bem. Um clima muito parecido, né? Mas a outra raça, então, originária da Europa, a gente tem ela aqui, não tem? Como é? Sim, a gente vai pensar nas raças europeias como o holandês, que é a principal raça de leite. A gente vai pensar no Angus como a principal raça de corte. Contudo, quando eles chegaram aqui, era difícil a adaptação, justamente por conta de fatores climáticos e fatores de manejo, fatores de criação. São raças extremamente produtivas, mas quando vieram para regiões tropicais, a gente precisa adaptar o ambiente para elas. E por isso que o zebu não precisa tanto dessa adaptação, e ele é o maior impacto, digamos assim, significativo para todo o cenário nacional em relação à produtividade, pensando sempre em baixo custo. Tá, você falou aí em adaptação climática, né, adaptação do ambiente, mas houve também modificação genética, no caso, para que eles pudessem se reproduzir, conviver aqui no nosso clima? Na verdade, quando a gente pensa nesses animais zebuínos, a própria forma deles, eles já são extremamente adaptados à nossa região. Não foi feita uma mudança. O que acontece? Eu gosto sempre de falar, os zebuínos possuem cupim. Para o telespectador entender, a gente adora um cupim no churrasco, porque ele tem o quê? Bastante presença de gordura. E isso é característica primordial dos zebuínos. Como o Angus, né? Aquela carne marmorizada. Mas o Angus já não tem o cupim. Então, assim, quando a gente traz para as criações extensivas, o cupim do bovino, do zebuíno, traz mais gordura, que é onde, de fato, quando passar por um processo de deficiência nutricional, ele tira essa reserva a partir daquele cupim que ele tem ali sobre o corpo. Os zebuínos todos, Nelore, Gir, Guzerá, têm a presença de cupim. Os taurinos, que são o Angus, ele já tem a carne mais marmorizada, que é a gordura entremeada, que dá uma qualidade superior, mas ele já não tem características de forma no seu corpo para dar a ele mais resistência aos nossos climas. Então, assim, a gente tem o cupim como destaque dos zebuínos, e outro ponto muito importante, todos têm barbela. Aquela bastante pele que tem debaixo do pescoço dos animais, todos os zebuínos possuem, que é também nada mais do que, a partir do momento que o animal tem mais pele, tem mais veias entremeadas, e o vento circulante ajuda a regular a temperatura. Se a gente pensar no holandês, que é aquela vaquinha da caixa do leite, preta e branca, ela não tem nem o cupim, nem a barbela. E por isso que ela, quando chega em nossos sistemas, a nível de pastagem, elas sofrem tanto, assim como o holandês e o Angus. Mas aí você citou algumas características, né, da raça zebuína na pecuária de corte. E quais são os diferenciais, as características que definem também o zebuíno no leite, né, na área leiteira? Sim. Falando do leite especificamente, a raça Gir, hoje em dia, é a raça que tem mais tempo de seleção para a produção de leite. Zebuína. Então, assim, quando vieram para cá, a raça Gir já foi a maior raça criada no nosso país. Depois a Nelore despontou, mas durante o processo, eles identificaram que o potencial leiteiro da raça Gir. Então, nós brasileiros conseguimos intensificar a seleção e o melhoramento genético. São mais de 40 anos de seleção. Então, hoje a gente pode dizer que nós temos o maior zebu leiteiro do mundo. A gente conseguiu especializar e a raça ficou extremamente leiteira e significativa. Nós brasileiros. Nós Isso brasileiros. Se desenvolveu aqui em nosso país? Sim, sim. O Brasil hoje tem o melhor zebu do mundo. Se a gente fala a nível nacional e global, tanto a América, tanto a região tropical como a Índia já vem buscar essa genética no nosso país. A gente está começando a exportar essa genética de qualidade. Sem sombra de dúvida, nós temos o melhor zebu do mundo. E a que você atribui isso? O trabalho genético, né? A pesquisa, a ciência? Eu devo isso principalmente à ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Da qual você faz parte. Sim. Atualmente eu sou o jurado efetivo das raças zebuínas e a ABCZ tem uma história de mais de 100 anos. Esse ano completamos 90 anos de Expo Zebu, que é a maior exposição de zebu do mundo.
Então, sem sombra de dúvida, o trabalho de melhoramento genético a partir, tanto no leite como no corte, das provas de eficiência, as provas de ganho de peso, trouxeram que? E também o olhar do criador. A gente fala muito isso. A gente deve esse olhar do criador um valor muito significativo e foi primordial para o avanço nessa evolução do zebu hoje em dia, tanto para bovinos de carne como de leite. Sem sombra de dúvida, a BCZ colhe esses dados e a partir do momento que você tem esses dados colhidos, você consegue selecionar. A palavra do melhoramento genético é seleção. Eu preciso identificar o animal que tem o potencial e eu preciso identificar o animal a ser descartado. E aí então fazer uma pressão de seleção para que a gente escolha os melhores animais. Agora, Fernando, você citou, né, a questão da qualidade. Nós temos o melhor zebu do mundo. Eu não sei em termos de quantidade, mas pelo menos no Brasil, nosso rebanho é majoritariamente desta raça, né? A que você atribui isso, né? Essa boa adaptação aqui e realmente, como é que vocês veem isso, a própria associação? Na verdade, quando a gente fala, Brasil é um país muito grande, então a gente tem diversas regiões, desde o sul do país até o nordeste aqui, com um clima diferente, com adaptação diferente. Então o zebu, digamos assim, é o mais versátil. Ele se adapta a qualquer região e por isso ele se tornou e hoje são os animais mais criados. E aí dentro do zebu, que é uma espécie, a gente tem as raças de principal criação. A gente tem a Nelore, um dado interessante que a gente traz, esse ano dado pela BCZ, já foram registrados 16 milhões de animais. Desses 16 milhões, 15 milhões e 300, se eu não me engano, são da raça Nelore. Então o impacto é muito significativo. É a principal raça de corte que a gente domina hoje e que tem tanto os animais registrados como o animal comercial. O animal comercial, de fato, ele traz a qualidade, ele traz a adaptação e a versatilidade. Do norte ao sul, leste a oeste, o zebu ele é adaptado e consegue produzir uma carne, acima de tudo, muito barata. Versátil, mas também símbolo, né, de resistência, de força. Por que isso? Na verdade, a gente tem na origem dos animais, como já citado aqui anteriormente, essa raiz muito marcante. Então a gente tem na vaca uma boa mãe. A vaca zebu, como a gente fala, ela sabe criar o seu bezerro. Ela é uma boa mãe, boa de leite, consegue ter habilidade materna. Se a cria, a partir do momento que a cria cai no chão, a mãe tem o apego de proteger a cria e alimentar a cria. Isso daí nenhuma raça, nenhuma espécie é como a vaca para proteger a sua cria. Se a gente pegar os Bos Tauros, digamos assim, eles foram muito selecionados para a produção de leite, mas não são tão acolhedoras, digamos assim, maternais como a vaca Nelore, principalmente uma boa mãe. Tá, na sua opinião, qual é o principal potencial, o principal desafio da raça no Brasil? O que você diria para os nossos produtores telespectadores? O grande potencial e a grande deficiência também que a gente precisa melhorar é avaliar a propriedade como uma visão sistêmica, nutrição, genética, sanidade, e aí entra outros fatores que influenciam para o melhor produto carne entregue ao mercado. E se a gente for pensar no potencial, a gente fala que a gente pode dobrar, triplicar. Hoje já somos os maiores exportadores de carne do mundo. Então a gente tem área para isso, a gente tem espaço para isso e aí eu falo de um espaço muito bem aproveitado de forma eficiente e sustentável. A gente com tecnologia, com nutrição, com manejo, a gente consegue potencializar as áreas que já são utilizadas hoje. Então, se hoje eu consigo criar um animal, nosso Brasil tem espaço para caber nessa mesma área 3, 4 animais, com melhoramento genético, conhecimento da nutrição, sanidade e é uma forma global. Os potenciais são enormes. Estudos já mostram que possivelmente não, já é uma realidade. O Brasil vai crescer cada vez mais na produção e vamos nos tornar, quem sabe aí, os maiores fornecedores de alimento para o mundo, isso aí tanto em relação à produção de carne como leite e quem sabe também na agricultura. Já somos, inclusive, sim, né? Há uma pesquisa que diz que a cada 10 pratos de comida
produzidos no mundo, 7 saem do Brasil. Com certeza. Então tá, Fernando, muito obrigado por participar aqui do Agroband e volte sempre. Voltarei, muito obrigado. E você não saia daí, porque depois do intervalo a gente volta a falar sobre o desempenho da indústria baiana, que teve queda no mês de setembro, mas segue com resultados positivos no ano. Você vai entender quais setores mais pesaram nesse resultado e o que esperar para os próximos meses. O Agroband volta já. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A produção industrial da Bahia teve queda em setembro depois de registrar alta no mês anterior. O desempenho foi afetado pela desaceleração de alguns segmentos, como a produção de soja. Mas o setor segue em crescimento no acumulado do ano, mostrando a resistência da indústria baiana. Segundo dados da pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o resultado de setembro mostra uma desaceleração após o avanço registrado em agosto. Entre agosto e setembro, a produção industrial baiana caiu 4,7%, um resultado bem pior que o do país como um todo, onde houve uma queda de 0,4% apenas, e o segundo recuo mais intenso entre os 15 locais pesquisados separadamente pelo IBGE. Apesar do recuo no mês, o cenário geral ainda é positivo quando se analisa o desempenho do ano, com crescimento acumulado e setores estratégicos ganhando fôlego. A oscilação é vista como natural em um setor que depende de múltiplos fatores, como exportações, demanda interna e preço das commodities. Mas mesmo com a queda, a indústria baiana mostra sinais de recuperação gradual ao longo de 2025. Se a gente olha de janeiro a setembro, a gente vê que a produção industrial oscila entre meses de crescimento e meses de queda. Foram 5 crescimentos, 5 altas contra 4 recuos. Por isso, a gente ainda tem, no acumulado neste ano, um resultado positivo, um crescimento de 1% dessa produção da indústria baiana. Porém, um crescimento um pouco concentrado em 4 das 10 atividades investigadas, com um destaque importante para o refino de petróleo e a produção de combustíveis, que tem o maior peso na estrutura industrial do Estado e tem um crescimento de 7,4% no acumulado de janeiro a setembro. O setor de máquinas e materiais elétricos também apresentou crescimento expressivo, refletindo investimentos em modernização tecnológica. Por outro lado, dentre os ramos da transformação que estão em queda, a gente tem aí os outros produtos químicos com uma queda de quase 7% e também os produtos de couro, calçados, itens para viagem, que tem uma queda de quase 12% no acumulado de janeiro a setembro. Mesmo com o resultado negativo de setembro, o balanço dos últimos meses indica que a indústria baiana mantém um ritmo de crescimento moderado, sustentado por segmentos de alta competitividade e forte presença nos mercados interno e externo. Por hoje o Agroband fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais e acompanhar a gente durante toda a semana. Você já sabe, nosso encontro é domingo às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Para você, uma semana produtiva e até a próxima. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA,
Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.